Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje eu preparei para vocês aí mais um conteúdo sobre a Europa. A gente já vem aí falando, né, sobre a Europa em alguns vídeos, falamos sobre seu aspecto físico, falamos sobre seu aspecto demográfico, né, populacional, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aí dessas desigualdades internas e migrações que existem dentro do continente europeu. Vamos lá. Bom, a Europa é um espaço que já provém aí de uma grande diversidade étnica, cultural e linguística, né? Vale lembrar que o continente europeu ele é conhecido como o Velho Continente, é o continente mais antigo, e aí você já imagina o tanto de história que ele tem. Mas essa grande diversidade que a gente vai encontrar no continente é fruto de um processo histórico que já vem lá do processo de colonialismo, de neocolonialismo na Ásia, na África, né? Onde grande parte das metrópoles, né, dentro daquele sistema de pacto colonial, sistema metrópole, eles estavam impondo a sua dominação cultural e também o seu domínio territorial, né, uma vez que você estaria impondo toda essa cultura europeia dentro das suas colônias. E aí a gente vai verificar, após diversos conflitos dentro do continente europeu, né, uma certa abertura europeia, sobretudo aí na parte da Europa ocidental. E aí com isso você vai ter uma entrada de diversos estrangeiros, sobretudo das suas antigas colônias, né? E aí, se a gente for pensar numa região da Europa que ela tem menos heterogeneidade, né, a gente pode citar ali o caso da Europa Boreal, também conhecida ali como a Europa Nórdica, é aquela região mais ao norte. E isso vai se dar devido à própria baixa diversidade, né, que a gente vai encontrar no seu território. Além disso, a gente vai ter também uma baixa desigualdade de classe, né? Até porque a gente vai ter essa baixa diversidade. Outro ponto interessante é que grande parte, né, dos países que se encontram nessa região, eles possuem regiões que possibilitam uma boa ascensão social, né? Ou seja, acabam tendo uma economia um pouco melhor, né? Um pouco mais desenvolvida, sobretudo no quesito aí de uma baixa concentração de renda. Apesar então desse grande potencial, né, de qualidade de vida, bons índices de desenvolvimento humano ali que grande parte dos países europeus vão ter, a Europa também enfrenta aí grandes problemas, né, relacionados aos seus conflitos étnicos, nacionalistas e separatistas. E isso já advém dos problemas históricos, né, da redivisão de fronteiras, anexação de territórios, uma vez que você vai encontrar ali uma diversidade de etnias, né? Logicamente que a gente vai ter também diversos grupos lutando por uma nacionalidade e talvez buscando até a sua separação, né? O que vai dar origem aos movimentos separatistas. Além disso, a gente vai ter problemas relacionados às minorias étnicas, né? Que não possuem um Estado, né? Ou seja, não possuem uma terra ali para poder chamar de sua, né? Que é o caso dos ciganos. E o caso dos curdos também. Os ciganos eles são muito presentes ali dentro da Europa oriental, enquanto que os curdos a gente pode verificar ali no Oriente Médio e na Turquia também, né? É onde a gente tem uma maior população sem o seu território. E aí a gente chega no caso da Bélgica, que é um caso bem particular também dentro da Europa, né? É um país, na verdade, onde você vai encontrar aí que vai ser dividido, né, em culturas e em línguas de diferentes origens, né? Então, se a gente for pensar no território da Bélgica e for separar por regiões geográficas, a gente vai entender que na região norte, região conhecida aí como Flandres, né, eles vão falar a língua flamenco, que na verdade é uma derivação do idioma da Holanda, né, do holandês. Enquanto que ao sul, na região de Valônia, a gente vai ter aí o idioma francês. Né? E para complicar mais ainda, na região sudeste da Bélgica, a gente vai ter o alemão aí como um idioma oficial. Né? Então isso tudo já vai explicar não diria bagunça, na verdade, porque isso está diretamente relacionado aos processos históricos, tá? Mas eu diria aí os conflitos, né? As desigualdades, os desafios que esse país enfrenta por ter essa gama, né? Essa variedade aí de características étnicas dentro do seu território. Agora, certamente que a região dos Flandes, a região norte, por ser uma região mais rica, né, ela vai começar a pensar em movimentos separatistas, né, uma vez que ela tenha uma certa autonomia econômica para poder se manter. E aí, já que ela possui suas características próprias, seu sistema de cultura e idioma próprio, ela pensa sim em promover uma maior autonomia, uma independência do seu território.
Vamos falar um pouquinho então de diversos outros conflitos que existem dentro do continente europeu, a começar pelos Países Bascos, que é uma região localizada no norte da Espanha, e aí faz fronteira com a França, possui um pouco mais de 2 milhões de habitantes, e é interessante que possui um sistema cultural e linguístico próprio. Alguns até acreditam que é o idioma mais antigo do continente europeu. E aí, apesar de todas essas particularidades, em 1959 vai surgir um grupo denominado de Pátria Basca e Liberdade, o famoso ETA, né, que vai buscar a emancipação de uma província chamada de Navarro, a leste dos Países Bascos, né, sendo que eles vão tentar buscar essa emancipação através de atos terroristas, e isso não vai ser algo bem visto, né, para o governo espanhol, sobretudo para a comunidade internacional. Sendo que em 2011 eles vão dar fim a esses ataques armados, e eles acreditam que agora seria importante tentar buscar a emancipação através de atos democráticos, né? Sendo que em 2018 esse grupo escreveu uma carta pondo fim a esse grupo denominado de ETA. Outro caso que vai acontecer dentro do continente europeu, mais especificamente dentro da Espanha também, é o caso da Catalunha, que está localizado aí a nordeste da Espanha. E é interessante que essa região também possui um sistema cultural e linguístico próprio, assim como a gente acabou de ver aí os Países Bascos. Porém, né, o que vai se diferenciar do conflito dos bascos é que a região da Catalunha é uma região com bom desenvolvimento econômico e industrial e acaba competindo diretamente com a capital, que é Madrid. Né? E aí a Catalunha vai tentar promover aí uma busca por uma autonomia, até porque grande parte dessa região industrial tem uma grande representatividade dentro do PIB da Espanha, né? Que é o Produto Interno Bruto, e ele é um pouco maior do que o PIB de Madrid. E aí, além disso, 80% da população da Catalunha quer se tornar autônoma da Espanha, criando então uma própria nação para si. E aí, se vocês observarem o mapa, vocês veem até que eles possuem uma bandeira própria, né, para poder fazer referência aí ao seu território. Sendo que em 2017, né, o governo, através desse voto popular, né, de 80% da população, eles instituíram um governo próprio para a Catalunha, sendo que o governo de Madrid invocou o artigo 155, onde a capital Madrid instauraria um próprio governo, né, que atenderia diretamente Madrid, logo não poderia ter nenhuma separação em relação a isso. Né? E aí o que vai acontecer nesse momento? O fim dos movimentos separatistas. Né? Ainda é algo um pouco atual, né? Sempre ali os povos que vivem, os habitantes que vivem na Catalunha, eles acabam construindo movimentos separatistas e vira e mexe você vê algum caso aí por luta de mais autonomia, por luta de maior emancipação da região da Catalunha. Outro caso que existe é o da Irlanda. A Irlanda que na verdade é uma ilha, como vocês podem observar aí no mapa, esse verde mais escuro e esse verde claro, e ela vai ser dividida em dois países. Né? A gente vai ter aí a Irlanda do Norte, uma região também conhecida como Ulster, né? Vai fazer parte do Reino Unido e tem a sua população de maioria com a religião católica. Enquanto que o segundo país é a República da Irlanda, também conhecida como Éire. Né? Ela vai ser uma região completamente independente do Reino Unido, ou seja, não faz parte do Reino Unido e tem a sua população de maioria católica. Né? E aí, dessa situação toda, a Irlanda do Norte, que tem a sua população aí, de maioria protestante, né, acabou buscando por anos uma independência dessa região, mas não teve muito sucesso. E aí, em 1919, foi criado ali por alguns radicais da Irlanda do Norte para tentar diminuir esse preconceito, né, um grupo chamado de Exército Republicano Irlandês, o famoso IRA, que vai atacar diretamente o Reino Unido, mas eles não vão ter muito sucesso, né, nesses ataques. E aí, em 1990, eles começam a fazer negociações com o Reino Unido. E aí, em 1998, eles assinam um documento dando maior autonomia, né, Reino Unido e Irlanda do Norte, para a região de Ulster. Enquanto que em 2000 vai ocorrer uma ação de desarmamento e aí o IRA, né, vai parar de utilizar armas e aí vai dar fim a todas essas ações violentas que eles vêm promovendo.
Bom, galera, outro ponto importante quando a gente fala de continente europeu se refere à imigração. E aí vale mencionar que atualmente a gente vive uma crise de imigração, consequentemente acaba potencializando uma crise de refugiados dentro do mundo. E aí o palco, né, o cenário disso tudo acaba sendo o continente europeu, né? E aí grande parte dos destinos desses imigrantes são os países europeus, justamente ali pela sua boa qualidade de vida e tudo mais, até mesmo pela proximidade, né, do continente com essas regiões conflituosas, como é o caso do Oriente Médio e dos países africanos, né? A ONU disse que 1,1 milhão de habitantes entraram dentro do continente europeu entre os anos de 2010 e 2013. É um número bastante elevado, né, sobretudo para um pequeno continente. Além disso, em 2015, a ANCUR, que é um órgão ligado à ONU responsável por tratar das questões de refugiados, né, disseram que mais de 700 mil imigrantes e refugiados foi possível ali a sua entrada dentro dos países do continente europeu. Ou seja, são números bastante elevados, né, em que estão entrando para dentro desses países. E aí por quê, né? Por que eles estão buscando os países do continente europeu, além da sua boa qualidade de vida, além da sua proximidade, né? A porta de entrada desses imigrantes acaba sendo o mar Mediterrâneo. E aí vejam bem, todos eles vão buscar uma melhor qualidade de vida, logicamente, ou na verdade eles vão estar fugindo, né, dessas regiões conflituosas, como ali a região do Oriente Médio, como os países da África, que são países em que vivem em péssimas condições, né, de moradia e muitas pessoas até acabam passando fome. Então, de certa forma, eles vão estar saindo dessas regiões, emigrando dessas regiões e entrando nos países da Europa. E aí a Europa, né, acaba sendo um continente de atratividade, né, de atração para essas pessoas. Agora, a Europa já enfrenta um grande desafio, né, que é o seu processo de envelhecimento populacional. Grande parte aí da população europeia, né, está se tornando velha. E isso se torna um desafio por quê? Porque a Europa perde a sua mão de obra, né? Perde ali a sua população economicamente ativa. É quem de fato está apta a entrar dentro do mercado de trabalho. Mas aí uma solução que alguns países já vêm adotando é fazer a abertura das fronteiras, né? Ou seja, uma vez que você permita a entrada desses refugiados ou desses imigrantes, você consegue manter um controle da sua mão de obra. E aí vale lembrar também que muitos desses imigrantes, eles possuem boas qualificações, são pessoas formadas, são pessoas bastante técnicas e que estão aptas a favorecer aí o mercado de trabalho e a economia daquela região. Legal? Agora, a gente também tem a situação dos imigrantes ilegais, né, que são aquelas pessoas que entram de forma completamente não regulamentada, né, de forma ilegal. E talvez essa seja a principal forma de entrada das pessoas, dos imigrantes dentro do continente europeu. E isso vai se dar muito pela ação dos traficantes de pessoas, esses que são os responsáveis por levar as pessoas até os países da Europa, sobretudo pelo mar Mediterrâneo, que na verdade isso corre um risco muito grande, né? Porque muitas pessoas acabam morrendo na tentativa de entrar em algum país dentro da Europa, né? E aí as pessoas, né, quais são as maiores regiões de onde essas pessoas estão saindo e tentando entrar ali dentro da Europa? São ali dos países africanos, justamente por esse problema de desigualdade, esse problema de fome, né? E as regiões do Oriente Médio, que é uma região completamente conflituosa, de guerra, perseguição política, perseguição étnica, perseguição religiosa, enfim, né? Então isso é um dos fatores que vão explicar a saída de pessoas dessa região, que é o que a gente vai chamar aí, na verdade, de refugiados, né? Agora, existe aí alguns países que adotam uma política de liberalização, né, de aceitar esses imigrantes, como o caso da Alemanha, mas tem outros países que fazem profundas barreiras, na verdade, severas barreiras, não permitindo a entrada desses refugiados, desses imigrantes, como é o caso do Reino Unido e da Espanha. E aí isso nos faz pensar em diferentes pontos de vista, né, sobre essa crise de imigração que a gente vive aí no século XXI. E aí existem dois discursos, né? Primeiro é o discurso do agravamento dos problemas socioeconômicos, uma vez que a gente tem ali muitas pessoas entrando, né, dentro do seu país,
E aí, se essa economia já não tiver boa, né, você pode estar agravando todos os problemas sociais e econômicos daquele país. Então, pensa o seguinte, né, será que tem oferta de emprego para todo mundo? Será que tem espaço para moradia para todo mundo? Agora, a gente tem o outro lado da moeda, né, que, na verdade, foi até o que a Alemanha e a Itália vêm adotando atualmente, que são as questões humanitárias, né? Pensando em que essas pessoas são seres humanos como qualquer outra pessoa e possuem os mesmos direitos como qualquer outra pessoa. E aí, será que eles não têm o direito de tentar recomeçar a sua vida, né? De tentar ter novas chances, novas oportunidades, ainda que seja em outro país? E aí isso dialoga muito com a questão da globalização, né? Onde a gente tem aí a intensificação desses fluxos, sobretudo fluxo cultural. E aí a galera que pensa que é um desafio para aquele país, mas acaba sendo um desafio também para o próprio imigrante, né? Pensa aí, aquela pessoa que chega num novo país, talvez não saiba nem falar o idioma daquele país, é uma cultura completamente diferente, e aí aquela pessoa está longe da família, né? Enfim, está longe do seu conforto, e aí ela tem que começar do zero, não é algo tão fácil assim. Então isso tudo vai partir de questões humanitárias. Todos nós somos seres humanos e aí não deve-se ter essa ideia do preconceito contra a outra cultura, né? E aí a gente precisa falar de xenofobia. A xenofobia é um dos problemas que afetam o mundo. E aí a xenofobia nada mais é do que aquele preconceito criado sobre o outro, sobretudo a cultura do outro. Então, na verdade, todos somos iguais e é isso que a gente tem que pensar e conscientizar, né, os nossos governantes, sobretudo promovendo ações aí de acolhimento e de acolhimento e de sensação de conforto para essa galera, né? Agora, certamente, né, a gente pode sim entender sobre essa ideia econômica, né? Já que o nosso país não está dando conta, eu digo nosso país no sentido de qualquer país, né? Já que o nosso país não está dando conta aí de ofertar emprego para todo mundo, o que a gente vai fazer com essa galera que está chegando? E aí é o que eu penso, que na verdade tem que existir um planejamento, né? Um planejamento econômico, um planejamento social, de modo que se tenha investimentos em políticas públicas eficientes, tanto para a geração de emprego, tanto para acolher também. Bacana? E aí, entendam que a Europa acaba sendo aí o palco diante de toda essa crise humanitária, essa crise de imigrantes e refugiados. Legal? Bom, galera, vamos finalizando por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço e até a próxima.